Olá, estamos aqui hoje para mais um programa Conexão Saúde, aonde sempre buscamos trazer o conhecimento, olhando a integralidade do ser humano. Então, o nosso conhecimento vem para informar você sobre emoções, dores, olhando o corpo, a mente e a alma. E hoje, para falar conosco de emoções, do corpo, das experiências de vida, nada mais, nada menos que um terapeuta que eu admiro muito, Dr. Maurício Valente, que vem lá de Cascavel. Prazer, eu falo brincar conosco nas palavras, com as informações, porque é tanto conhecimento que fica uma brincadeira, né, doutor Maurício? É isso? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente à nossa casa. Obrigado, eu fico muito lisonjeado pelo convite, viu, Edna? Nós é que agradecemos. E vou lhe falar que Toledo lhe admira muito. Eu agradeço. Muita gente gosta do doutor Maurício, que vem lá de Cascavel. Não sei se você sabia, eu já atendi aqui, eu atendia por semana. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Que bacana, que bacana. Tem uma história aqui. Bem lá atrás. E eu percebi, porque da outra entrevista, muitas pessoas vieram falar comigo. Nossa, que bom, doutor Maurício vindo no programa. Então, assim, é sinal que a população realmente gosta e admira seu trabalho. Meus parabéns. Sou muito grato a vocês. E, doutor Maurício, hoje vamos novamente falar de emoções. E nos últimos dias, nós temos ouvido muito as pessoas falar de emoções que nós vivemos. Nossa mamãe vivenciou e é transmitido para nós enquanto a vida uterina. Realmente isso acontece, doutor Maurício? Como é isso para a reprogramação biológica? Acontece, Edna. Acontece. E o mecanismo, ele é extremamente fácil de compreender. Bom. Ele é fácil de compreender. O sistema nervoso autônomo nosso, é o sistema que controla xixi, cocô, fome, sede, sono, suor, beleza. Coração, pulmão. Esse sistema nervoso, ele foi feito para regular esses órgãos para nossa vida, mas ele também foi feito para nos defender. Ele é um sistema protetor de defesa. E a proteção do sistema autônomo é negociar, lutar ou fugir. Isso. Essa é a defesa dele. Fantástico. Tá? Toda vez que eu consigo negociar, lutar ou fugir, eu tenho um estresse, eu posso ter um estresse. Estresse não é sinônimo, eu vou chegar na vida fetal. Sim. Estresse não é sinônimo de trauma, de traumatização. Sim. Tá? Eu posso passar um estresse, mas eu consegui fugir, por exemplo, eu tenho estresse, tenho cortisol, adrenalina, mas eu não tenho trauma. Resolveu a situação. Isso. Uma criança dentro do ventre de sua mãe, ela não responde por ela responde pela mãe. Isso. A mãe, tudo que a mãe sentir, essa criança vai sentir. Então, você imagina que essa mãe, a conexão é feita pelo cordão umbilical. Dentro do ventre, existe um líquido amniótico, então a criança não respira, além de que ela não tem o pulmão maturado ainda, e se ela respirasse, ela morreria, porque é líquido. Então, o oxigênio, os nutrientes chegam pelo cordão. Então, tudo que é sentido por essa mãe, se essa mãe sentiu desamparo, se essa mãe não pôde negociar, se essa mãe não pôde lutar nem fugir, essa mãe se sentiu impotente, esse sentimento ele é percebido pela criança. E isso cria na criança uma memória celular. Sabe como é que eu brinco a brincadeira séria, Edna? O corpo é como se fosse um HD. É isso que eu ia comentar agora, porque memórias, né? Então, lá no útero, esse ser, essa personalidade já vai formando memórias, já vai fazendo seus registros os primeiros de memórias. imprints. Chamamos isso de memória implícita ou procedural. Sim. Vai enchendo o HDzinho dela. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante isso. Imagina que essa mãe, quando carregava o filho, ela se sentia muito ameaçada. Muito ameaçada. Sim. E a maneira dela reagir a essa ameaça era gritando, falando alto, ficando nervosa. Essa memória está nessa criança. Ela nasce, bebezinha, adolescente. A partir de uma certa idade na infância, adolescência, na vida adulta, adivinha como essa criança vai reagir quando sofrer situações de adversidade? Ela vai reagir gritando, porque essa memória ficou nela. Entende? Ela vai repetir. É o processo espelho. Ela vai repetir o que ela tem registrado da
Perfeito. E esse repetir foi interessante você usar essa palavra, porque muita gente fala, Maurício, mas isso não é uma lealdade familiar? Nem sempre. Eu posso carregar uma lealdade da minha mãe, posso, um amor cego. Sim. Isso é a terapia sistêmica fala disso, né? A reprogramação fala muito disso. Mas eu posso repetir não por parte sistêmica, por apenas uma memória que eu tive na minha infância. Sim. Ou seja, eu aprendi a me defender na vida fetal, na infância, eu aprendi a me defender gritando, sendo explosivo, reagindo quando me sentia ameaçado. Essa conduta, se eu não me tratar, ela vai perpetuar em toda a minha vida. Toda vez que eu passar por uma dificuldade, o que o meu corpo aprendeu com aquela memória é reagir. Sim. Então eu nunca vou ser calmo enquanto eu não me cuidar. Para limpar essa memória, para dar um lugar para essa memória. Entende, Edna? Mas que bacana. E em outro momento a gente estava conversando com outra terapeuta que vem nos dizer assim, a maioria das pessoas vive no automático. E me parece, me corrija se eu estiver errada, que aí também essa memória ela fica registrada se a pessoa não parar para se observar e buscar transformar os hábitos, os modos, a forma de olhar para a vida dela e para o mundo, ela vai viver nesse automático de informações que foram geradas já dentro da vida intrauterina, é isso? Exatamente, que são essas memórias implícitas. Vai fazer ela sempre ter esse tipo de reação e é o que a Edna está falando, como se eu ficasse num piloto automático, repetindo. Na verdade, olha que interessante, Edna. Toda emoção, para você que está nos assistindo aí, toda emoção gera uma sensação. Sim, sim. Emoção é uma coisa. Sensação é algo que eu percebo corporalmente. No corpo, isso. E as pessoas estão perdendo essa capacidade de perceber suas sensações. Olha que louco isso. Eu brinco que nós estamos parecendo um cabo de vassoura com uma cabeça na ponta. Que bacana, eu nunca vi essa expressão. E estamos andando por aí, certo? Sim. Então, eu não sinto mais meu corpo. Eu não dou lugar para as minhas sensações. Então, se eu estou meio agitado, meio ansioso, eu não presto atenção nessas sensações. É corriqueiro. Mas essas sensações, elas estão mostrando, é uma conversa do seu corpo. É o seu corpo tentando conversar com você sobre alguma emoção que está aí e que precisa ser renegociada. Precisa ser transformada, precisa ser transmutada, certo? Por isso que a gente fala que não brigue com as emoções. O medo, ele não existe uma terapia para livrar você do medo. Não existe, né? Olha, não existe terapia para livrar você da raiva. O que você não pode é deixar uma raiva te dominar um resto da vida por causa de uma memória que você criou, inclusive dentro da barriga da mãe, intrauterino. Talvez não seja assim que se fala, mas eu costumo dizer que a gente não tem como excluir da nossa vida, mas a gente precisa aprender a como se posicionar. Que decisão eu vou tomar quando eu percebo a raiva, quando eu percebo o estresse. Isso, o conhecimento, ele precisa vir para mudar as minhas atitudes. Porque essa emoção eu não tenho como bani-la da minha vida. Não, ninguém controla a emoção. Se você ouviu a expressão, eu vou aprender a controlar minhas emoções, já está errado. Imagina você numa prancha de surf, no meio do oceano, e 3 tubarão te dando volta na prancha. Aí eu pergunto para vocês, eu lanço um desafio, controle as suas emoções. Não tem, elas vão chegar. Só de imaginar os tubarões, né? Já deu um friozinho no estômago. A emoção, ela vai chegar e tá tudo bem. Isso nos torna humano. Sim. Agora, você colocou muito bem. O quanto aquela emoção vai extravasar, derramar no outro, derramar em mim mesmo, aí são os meus recursos. Sim. Aí o que eu tenho, porque a gente chama, quando as emoções chegam, Edna, a gente chama de ativação. É uma ativação. Nós vamos ter a todo momento. Se eu estou vindo de carro para cá e eu quase bato num carro, eu vou ter uma ativação. Sim. Vai vir uma emoção. Qual recurso eu tenho? Que recurso eu posso usar? Certo? Aí, mas eu não sei o recurso. Então, você não sabe o recurso porque você ainda não estudou, porque você ainda não ampliou sua consciência, porque ainda você não se preocupou com isso. E que é uma dica, eu acho que você deveria se preocupar. Porque a gente saber aprender sobre qual recurso eu posso usar para recursar uma raiva, um medo, você para de brigar com a emoção. E o princípio de tudo, isso que é bonito, é a sua sensação. Fantástico esse exemplo que o doutor trouxe agora.
Doutor Maurício trouxe o exemplo, se eu estou vindo de carro e acontece uma situação, como que eu vou reagir? Gera uma emoção. Vai gerar. Se você, né, foi fechado por algum outro, alguma situação, um incidente que aconteceu no trânsito, vai gerar uma emoção. Qual que é a tua reação? É importante esse exemplo, porque hoje, se a gente liga lá para assistir um jornalzinho para ver de 10 informação que eles trazem, se não 6, 4 é de acidente de trânsito. E quanta gente se matando no trânsito. O que que é isso? As pessoas realmente não estão mais gerenciando as suas sensações orgânicas e, portanto, não gerencia as suas emoções. Gerenciar é diferente de controlar. Que bacana isso. Essa é uma informação que, olha, eu acho que a grande maioria de nós precisa parar e olhar isso, porque nós estamos vivendo num mundo que gera tanto estresse, né? Tanta cobrança, e realmente as pessoas estão distantes de si, né? Da sua essência, de se reconhecer, né? Sempre as sensações, Edna. O nosso corpo sempre foi nossa maior sabedoria. Sempre vai ser. O corpo é a base de tudo. Durante muito tempo, eu acreditava que a mente que comandava. A mente comanda em partes, meu movimento voluntário. Mas as sensações, quando se fala do sentir, é o corpo. Eu vou dar uma dica para o seu público, Edna, para vocês aí, que já vai ajudar muito vocês. Quer ver como é simples? Por exemplo, esse exemplo do carro. Vamos falar, eu quase bati. Isso me gerou um medo muito grande, uma ansiedade, um medo muito grande. Mas graças a Deus não aconteceu nada e eu tô vindo para cá, para a entrevista. Eu presto atenção nesse medo, um exercício que você pode fazer na sua casa. Que emoção você tá? Nossa, eu tô com raiva agora, briguei com o marido. Legal. Pare para perceber, senta, respira um pouco e traga para o corpo. Qual a parte do seu corpo que está a raiva? Qual a parte do seu corpo que está o medo? Tá, Maurício, o que eu faço? Nada. Só faça isso. Você já vai ver como a gente dá um salto enorme. Cara, nossa, a minha raiva que eu tive na briga com meu marido, cara, tá na boca do meu estômago. Sinta essa raiva. Sinta seu estômago. Deixa a sensação. E a gente usa muito na terapia a atenção. A atenção é a lanterna da mente. Coloca a sua lanterna, a sua atenção no estômago, não tá ali? Fica prestando atenção. Sinta aquilo, sinta aquilo. Nossa, isso já é um trabalho espetacular. Agora eu te pergunto, Edna, quem faz isso hoje? Difícil, que dica fantástica, porque num incidente desse, a tendência é você reagir e não parar e se observar. Exatamente, exatamente. E a reação, com toda a informação, com todo o meio em que as pessoas estão vivendo, a reação normalmente é a pior, né? É a pior possível. É a agressão, né? Agora, imagina se você tem uma memória, aquela que nós falamos lá de vida fetal, uma memória de infância, que vai padronizar a sua resposta. Aí você vai atacar, você vai derramar seu fel no outro, porque você não se conhece. Porque você não está prestando atenção nas suas emoções e muito menos nas sensações que aquilo te causa. Guarde assim, ó, seu corpo é a sua maior sabedoria, ele fala com você. O corpo fala com a gente. Só que será que a gente está atento para ouvir? Ou essa correria do dia a dia, internet, chuva de informações, né? Chuva, você está se perdendo. E eu não sou contra internet, televisão, ou celular, né? Ali as pessoas não param mais para se observar porque estão com a atenção, com a observação em outro lugar. Agora, eu não sou contra a tecnologia. Uma vez já me perguntaram no programa. Né? Eu sou extremamente a favor e adoro tecnologia. Eu adoro meu celular. Mas não é porque eu tenho o celular que eu perco a capacidade de também olhar no meu corpo. Sim. Não, são duas coisas paralelas. Eu não posso olhar só no celular, né? Então, cai naquilo, né, Edna? Como a palavra equilíbrio é linda, né? Sim. Quando a gente aprende a ter o equilíbrio, tudo flui, né? Você não precisa ficar sem nada. O cara que come bem, ele não precisa ficar sem um chocolate. Porque ele tem um equilíbrio. Ele sabe a hora que ele come o chocolate, ele sabe a hora que ele come. Então, tudo é equilíbrio, que é o que nós estamos perdendo. E daí, quando o Dr. Maurício traz tudo é equilíbrio, e a gente lá de início trouxe a informação de que as emoções já começam a ser registradas na nossa mente, programando a nossa personalidade lá no útero da mamãe. Então, as experiências e as vivências da mamãe já são registros para a nossa vida. Isso? É importante fazer uma pequena correção do que você está falando, que eu acho muito importante, Edna. As nossas memórias são marcadas no corpo, não na mente. Exatamente, é no corpo. É o corpo, é a memória implícita que registra tudo.
E no corpo, nossa, aqui traz outra gama de informações. Perfeito. Porque quando a gente traz essa informação bem clara que as emoções ficam guardadas na memória corporal, é o seu HD. Na memória corporal. Então, isso a gente vai uma hora, como diz assim, lá em casa, né? Uma hora a gente vai destrinchar isso, né? Essa palavrinha bem do conheço interior, né? bem essa palavra. Porque para cada emoção tem um órgão, não é mesmo? Específico, perfeito. Então, aqui a gente precisa de um outro momento para a gente trabalhar isso. Mas eu gostaria de trazer aqui, mulher adulta, doutor Maurício, homem adulto, foi gerado. Ambos os dois foram gerados no útero da mamãe. Ali teve as suas emoções, seus registros. Papai e mamãe fizeram isso porque quiseram fazer, né, essas emoções que hoje podem estar atrapalhando a nossa personalidade, a nossa forma de agir. Como eu olho para eles? Esse ponto que você tocou, Edna, parabéns, crucial. Eu sou o maior, quem conhece meus conteúdos, Edna, você já conhece meu trabalho há longo tempo. Afinal, Edna é uma especialista nessa linguagem do corpo também. Então, assim, pai e mãe fizeram o melhor. Sim. A gente teve o pai e mãe que a gente mereceu. Vamos lembrar que o papai e a mamãe também foram crianças. Como a gente já conhece os pais adultos, então você acha que tem que ser perfeito, só dá bom exemplo. Eu convido vocês que estão ouvindo a pegar algum livro, algum lugar que fale isso, que pai e mãe tem que ser perfeito. Não tem. Eles têm a dor deles. Eles fizeram o melhor. Quando eu olho para meu pai e para minha mãe, o que eles fizeram comigo, e eu sou muito grato, o que eu e Sara fazemos com os nossos filhos, já tem um quesinho de evolução. Olha que legal. Não é de ser melhor ou pior, mas a gente já evoluiu em algumas coisas. E é assim que é a vida, evolução. Então, o conhecimento, né? Perfeito, que eles não tiveram. Porque hoje, Dr. Maurício e a Sara têm um conhecimento fantástico da mente, das emoções, do corpo. E seus papais tinham isso? Eles não tinham isso. Né? Então, assim, como vou olhar para eles e cobrar deles uma posição diferente? Uma perfeição sobre uma criação. Não existe, pessoal. Então, eu falo que pai e mãe, inclusive tem mãe, essa semana mesmo eu tive gente no consultório com mãe muito tóxica. Às vezes tem que separar, não dá para viver junto. Mas pai e mãe eu defino bem assim, ó. Aceite o que veio, você não tinha a escolha. Sim. E aprenda a ter gratidão. Gratidão é a maior forma de amor. Uma vez uma aluna me perguntou assim, então um filho que é adotado nunca vai amar os pais, né? Com certeza não. Não teve convivência, não tem amor. Amor é uma fisiologia, é hormônio. Então, se não tem convivência, não tem amor. Os pais fisiológicos. Os pais fisiológicos, perdão. O que abandonou, né? Vamos falar assim, o filho adotivo. Então, se não tem convívio, não tem amor. Mas pode ter uma coisa que é a gratidão pela vida. Se você não tem mais nada para agradecer aos seus pais, agradeça pela vida. A gratidão é uma das formas mais espetaculares de amar. E quando você agradece de onde veio sua vida, você libera o fluxo do amor, fluxo do trabalho. Então, isso que a Edna colocou é extremamente importante. Porque a gente fala muito de trauma, Edna, você tem razão. Às vezes, se a pessoa é imatura e fica ouvindo, ela vai atacar os pais. Exato. E tem que ter esse cuidado que vai gerar mais um problema ainda, né? Outro problema sistêmico. Exatamente. Porque a gente já olha assim, tem algo mais valioso, mais importante do que a vida? E veio da onde a minha vida? Exatamente. Né? Então, eu preciso honrá-los e aceitá-los. Eu já peguei pessoas que responderam sua pergunta assim, mas Deus me deu a vida. Eu posso concordar, Jesus, Deus, o que você acredita, mas vamos ser um pouco mais humilde, né? Aqui na Terra, quem te deu a vida? Foi o teu pai e tua mãe. Então, né? Vamos descer do pedestal e ser um pouco mais humilde, que funciona. Aí a gente entra lá no propósito do programa Conexão Saúde, né? Exato. Deus deu a vida, nós temos o espírito, mas nós somos carne, né? Isso. Quem nos deu a vida? Mamãe e papai, Mamãe né? E papai. Então, vamos usar a nossa mente com sabedoria, buscar conhecimento. Perfeito. E transformar o nosso dia a dia, né? Transformar esse mundo, transformar o nosso mundinho que vai refletir no mundo que precisa de transformação, não é isso? Inclusive na gente mesmo, né? Exatamente. Porque quando eu faço isso, a primeira transformação acontece em mim. E depois nas pessoas.
Que delícia, doutor Maurício, que delícia esse momento, novo Obrigado. Conhecimento. E olha lá, a gente às vezes vem fazendo alguns comentários e na própria fala da gente, a gente se expressa de forma errada. E que dá um entendimento, né? Que o doutor aqui me corrigiu. Não, as emoções, elas... Mas acontece, Edna, isso não é uma questão sua. A gente está muito acostumado a achar que a mente é tudo, né? E tudo responde, não é só você, não. Isso aí é bem comum. Mas eu quis trazer esse fato porque... Olha como a gente vive no automático. E não é falta de conhecimento. Buscou conhecimento, está sempre buscando conhecimento. Sim. E ainda assim, incorre em colocar a informação de forma errada. E o que pode gerar na pessoa isso, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, não julgar, principalmente nossos pais. Perfeito. Ser como o doutor Maurício falou, vamos ser humildes, vamos buscar o conhecimento, que a humildade vem junto, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E, novamente, uma chuva de informações para vocês. Agradeço, doutor Maurício, a tua presença. Prazer, gente. Prazer Que todo mensagem você deixa hoje para o nosso pessoal de Toledo, da região, que admira tanto o teu trabalho, em relação a esse assunto que nós discutimos aqui hoje? Eu acho que eu deixo a informação, eu deixo um treinamento para vocês. Que bacana. Passe a prestar atenção nas suas sensações. Coloque a lanterna da sua mente no seu corpo. As emoções vão vir. Eu tô com raiva, tô com medo. Perceba em qual parte do corpo. Vamos fazer extrato? Essa aqui é a tarefa de você. Depois vocês contam para a Edna me conta. Tá? Veja se vocês estão conseguindo fazer. Eu acho que é o grande insight dessa entrevista, e eu sou muito grato a você por essa oportunidade. Que bom. A gratidão é toda minha, né? Porque receber um profissional como o doutor Maurício é uma honra obrigado, mesmo. Edna. E, doutor Maurício, fala para nós o seu Instagram, para que o pessoal possa entrar em contato. Tenho muita coisa gratuita. Meu Instagram é @MauricioValenteOficial. E o meu YouTube também tem muito material, Maurício Valente Oficial. Vocês me encontram. Muito obrigada, doutor Maurício. Uma ótima semana para ti. Obrigado você, para ti também, Edna. E uma ótima semana para todos vocês. Grande abraço.